Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, todos que estão aí no desafio de ler a Bíblia em um ano. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 e o capítulo 5 de Lamentações, e assim nós vamos terminar esse livro que, embora pequeno, mas de grande impacto na nossa vida. Também escrito aí pelo o profeta Jeremias. Então, qual é o propósito aqui do capítulo 4? É refletir sobre a queda de Jerusalém, destacando as mudanças dramáticas na condição do povo e a profundidade do sofrimento causado pelo pecado. Então, olha só a consequência aqui do pecado, né? É devastadora a queda de Jerusalém. No verso 1 até o verso 3, diz assim no capítulo 4: Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro ficou embaçado, as pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Então o profeta aqui, Jeremias, ele fala que ele está mostrando aqui o impacto do juízo de Deus sobre a nação. Então ele fala de uma forma até alegórica, mas isso ele nos mostra que ele começa aqui falando assim que o ouro perdeu o seu brilho, né? Em outras palavras, o ouro perdeu o seu valor. Então ele está mostrando aqui o impacto do juízo de Deus sobre a nação de Israel. Do verso 3 até o verso 10, ele vai falar aqui da fome extrema, que é descrita aqui de forma e vivida, com as crianças pedindo pão para as mães, mas as mães não têm como ajudar, tendo que cozinhar seus próprios filhos para sobreviver. Então, do verso 3 ao verso 6, ele compara aqui o juízo de Jerusalém como o de Sodoma e Gomorra. Então, nós vemos aqui o peso disso. E aí, do verso 11 até o verso 16, o capítulo vai atribuir aqui a causa de todo o sofrimento e aos pecados dos profetas e os sacerdotes. Olha a importância de você ter um homem de Deus, né? Que derramaram sangue inocente e que desviaram do caminho do Senhor. Olha o que diz aqui o verso 11 do capítulo 4. Ó Senhor, o Senhor deu vazão total à sua ira e derramou a sua grande fúria. Ele acendeu em Sião um fogo que consumiu os seus alicerces. Os reis da terra e os seus povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Então ninguém conseguia acreditar, mas era uma consequência de erros, até mesmo pelos profetas. Então essa palavra está falando aqui contra os profetas e sacerdotes, muitos falsos profetas. A maior desgraça que tem é você ter um falso profeta, né? E ele termina aqui com uma nota de esperança sombria, e ele vai dizer aqui o castigo de Jerusalém estava completo. Então aqui, mas agora a taça da ira de Deus seria passada para Edom, também inimigo de Israel. E eu quero ler aqui o verso 22 aqui para todos vocês no capítulo 4, que diz assim, olha só. A cidade de Sião, o seu castigo terminará. O Senhor não prolongará o seu exílio. Mas você, ó terra de Edom, ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. Aqui a máscara também está caindo e é muito forte. O capítulo 5 aqui de Lamentações, ele é um pouco menor, 22 versículos, né? O propósito aqui é fazer a súplica final a Deus, pedindo misericórdia, restauração, enquanto ele vai reconhecer o sofrimento e a humilhação experimentada pelo seu povo.
Então aqui em Lamentações, no capítulo 5, é uma oração coletiva que vai refletir este sofrimento profundo e a humilhação do povo de Deus. Então, após aqui a destruição de Jerusalém. Então, o verso 1 está aqui uma lamentação coletiva. Seria muito melhor, na verdade, aquele povo ter se arrependido antes. Quando Jeremias falava, exortava, mas se houvesse aqui um arrependimento antes, quando Jeremias estava falando aqui sobre o arrependimento, quando também os profetas pregavam sobre o arrependimento, mas não houve. Então tem pessoas que demoram muito. E depois que o leite foi derramado, a pessoa tem que pagar as consequências. Ela demora muito para se arrepender, para tomar uma posição. E Deus, ele sempre usa. Fica preocupado com os detalhes, porque Deus sempre usa pessoas para falar. Na verdade, do verso 2 ao verso 3, deixa eu ler aqui o verso 1, 2 e 3. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha que a oração deles, houve um arrependimento. Olha e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Temos que comprar água que bebemos, nossa lenha só conseguimos pagando. Então, além de ter a cidade destruída, agora eles eram servos do povo da Babilônia. Por causa do pecado, não houve um arrependimento. Entrava no ouvido e saía pelo outro. Não houve uma mudança. Então, isso daqui é muito triste. Está destacando aqui as perdas, a miséria que eles entraram. Ou seja, deram a terra para estranhos, as casas para estranhos, até a água, a lenha tem que pagar. Então o povo foi reduzido à servidão. Então o verso 4 está aqui, não foi só a destruição, agora eles estão servindo a Babilônia. Do verso 6 ao verso 14, Jeremias aqui vai falar da fome, da violência, da desonra. São descritos aqui como detalhes dolorosos e vai refletir aqui a devastação total que o povo sofreu. O verso 8 até o verso 9 diz assim, no capítulo 5, escravos dominam sobre nós, e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando nossa vida, e enfrentamos a espada no deserto. Só que o pão, antigamente, era um maná que caía. Hoje eles têm que pagar o pão, pagar a lenha, pagar a água, porque desobedeceram, pecaram, não houve arrependimento. Antigamente isso é água da rocha. Deus abençoava, mas eles não quiseram mais dar ouvido a Deus. E aqui eles se arrependeram, aqui é uma oração. Então Jeremias aqui vai falar aqui da fome, da violência, vai falar tudo que o povo estava vivendo. Então, o que acontecia lá no deserto, Deus fazia o pão cair do céu, né? O maná. Então aqui as lamentações faz a gente meditar que vale a pena você permanecer, vale a pena você ouvir a Deus, vale a pena você andar nos caminhos, no caminho de Deus, vale a pena você permanecer, vale a pena você ter uma vida com Deus. Tá aqui o capítulo, ele expressa aqui uma profunda tristeza da perca da glória e do resplendor de Sião, pela humilhação que o povo de Deus experimentou. É muito triste, né? Isso aqui é muito triste. Tá aqui, Lamentações termina aqui com um clamor a Deus que ele remove e restaura o seu povo, reconhecendo também a soberania eterna de Deus, mas também expressando a angústia de ser rejeitada por eles. Olha o verso 19, diz assim do capítulo 5. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo, então, te esqueceram de nós? Por que haverias de
desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova nossos dias como os dias de antigamente. E não, a não ser que já nós tenhamos rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Então, você veja que eles tinham medo. Será que Deus, de fato e de verdade, nos rejeitou? Eles pedem restauração, mas ao mesmo tempo ele termina aqui com uma forma preocupante, que ele está dizendo, será que nós somos rejeitados por Deus? Então, olha a importância de você se arrepender, olha a importância de você se voltar para Deus. Está aqui a oração. Então, nós aprendemos aqui sobre o arrependimento e a importância da gente orar em tempos difíceis. Porque não adianta a gente murmurar, desanimar, se entristecer. Nos momentos difíceis, nós temos que orar, nós temos que falar com Deus. Amém? Isso aqui é muito forte. Vamos ficar aos pés do Senhor Jesus. Terminamos mais um livro. Amanhã nós vamos iniciar o livro de Ezequiel. Falta aí 40 livros para a gente ler. Poxa, pastor, tem 2 meses, hein? 40 livros. Nós vamos chegar lá porque Deus é fiel. Tá certo? Deus abençoe a sua terça-feira. E daqui a pouco, às 19h30, nós vamos estar lá na igreja adorando o nosso Deus. Um beijo no seu coração. Se assim Deus permitir, amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus abençoe a todos.